Eu sou o samba, sou natural aqui do Rio de Janeiro. Sou eu quem levo a alegria para milhões de corações brasileiros. Aqui eu vim trazer para vocês uma viagem ao olhar do sambista em relação ao carnaval. Vamos nessa viagem? Ela vem de muito longe, né, na história do samba. O vento, acho que pode ser, deve ter sido testemunha, e ele vem soprar aqui para a gente. Olha só. Ó vento, veio de lá. Ó vento, veio de lá. Veio de lá, eu sei. Veio de lá, eu sei. Ó vento, veio de lá. Segundo o historiador, grande amigo, né? Chamava ele de Bira Gordo, mas era o Biratã Castro. Talvez o primeiro embrião do samba nasceu no navio negreiro, né? E como se não bastasse a diáspora tão dolorosa, né, e mais perversa da história da humanidade, teve uma diáspora também na cidade do Rio de Janeiro. E pasmem, né? A nossa cidade foi a cidade que mais recebeu negros escravizados, seres humanos escravizados na história da humanidade. Na história da humanidade. Essa população povoava o centro da cidade, a minha população povoava o centro da cidade, e de lá teve que fazer uma nova diáspora, expulsa pelas reformas, porque a presença deles também não era bem vista naquele momento. Se espalharam, subiram aos morros, né? E principalmente para os subúrbios. Lá construíram toda uma territorialidade, um amor àquele lugar. Fizeram com que as pessoas daquele lugar se conectassem, como se tivesse conectado com a África. Né? Fizeram desse lugar, e eu tenho a particularidade de ter nascido na região que talvez mais recebeu as pessoas dessa diáspora interna na nossa cidade, que é a região da Grande Madureira, né? E a primeira coisa que eu aprendi em Madureira, eu acho que isso é importante, porque quando a gente fala, às vezes, de África, parece uma coisa muito setorial e específica. Não é de todos nós, porque a primeira coisa que eu aprendi em Madureira foi que lá não se tem esse negócio de tolerância. Lá simplesmente se respeita a diferença. Foi a região que as minorias se encontraram na cidade do Rio de Janeiro. Por exemplo, a maior comunidade judaica, depois da expulsão do centro da cidade, é justamente Madureira. Uma vez conversando com o senador Jacques Wagner, atrás do enredo para Portela, ele era governador, e ele falou que a primeira coisa que eu cheguei lá, banquei o 71, né? Ele tinha pouco tempo, falei, governador, o senhor é meu conterrâneo. Aí ele foi conterrâneo, falou, o senhor não é de Madureira? Então ele é judeu de Madureira, e que conheceu o Silvio Tendler na sinagoga em Madureira. O que eu quero dizer para vocês que esse respeito à diferença, de estar todo mundo junto, até porque esse negócio de gueto está por fora. Gueto, as piores coisas, a gente já sabe para quem vai ficar. A gente tem direito a todo lugar e aonde a gente quer chegar. E nesses territórios, respeitando todas as diferenças, respeitando essa amizade, até porque se faz amizade, se vocês prestarem bem atenção, os italianos chegam no final do século XIX para substituir a mão de obra escrava, e em 20 e tal, o Paulo da Portela faz um samba, querendo ir para a casa do chocolate, né? Quitandeiro, leva cheiro e tomate para a casa do chocolate, que hoje vai ter macarrão. Então, o macarrão já fazia parte, né, da cultura daquele lugar, justamente porque esse respeito à diferença sempre se deu. Então, vamos continuar falando, e eu vou pedir a vocês, assim, desculpa, porque eu vou falar sempre na primeira pessoa, né, porque a nossa formação é uma formação que se dá do dia a dia, né? A gente aprende desde criança, pelo menos, tocar samba, o couro estava comendo em casa, estava todo mundo feliz, daqui a pouco apagava uma vassoura, alguém virava a porta-bandeira, apagava o balde, começava a tocar. E há 2 anos atrás eu estive em África, na Nigéria, e eu fiz quase que uma imersão, porque hoje eu não moro mais em Madureira, eu moro na Madureira com praia. Vocês sabem onde é a Madureira com praia? Copacabana, né? Então, eu quando cheguei lá, eu fiz uma imersão nessa minha Madureira,
né? Porque o que eu vi daquelas crianças o tempo inteiro, no respeito ao mais velho, né? No aprendizado, até mesmo na hora do sagrado, que o cara estava no jogo falando aquele maior sagrado, o mais velho falava, mas a criança também falava, e era ouvida, né? Era ouvida. Então, esse é o aprendizado nosso de samba. E por todas essas comunidades se construiu uma grande identidade, né? Até porque não veio para o Brasil uma cidade, não chegaram aqui pessoas só de uma cidade ou de um país, chegaram pessoas de todo um continente africano escravizado. Então, essa diversidade na cidade que mais recebeu, ela é uma cidade de uma forma muito grande, né? Muito grande. Eu vou até falar especificamente da minha região. A minha região, ela tem, nasci em Madureira e fui criado em Oswaldo Cruz, ela tem 2 grandes escolas de samba, né? Não está num grupo especial, mas 2 grandes escolas de samba, que é o Império Serrano, verde e branco, que a gente carinhosamente chama de arroz com couve, e a minha Portela, né? Azul e branco. E essa rivalidade entre essas escolas não é como a de futebol, ela se dava de uma forma muito simplória e alegre e poética. Eu me lembro a Dona Ivone com Alzheimer, né? Eu cantei muito com a Dona Ivone, eu tinha coisa da Rio Tu, eu tinha sempre que cantar depois dela, porque ninguém deixava ela sair do palco, então tinha que entrar alguém que animasse bastante a roda de samba. Eu me lembro da Dona Ivone, quando ela foi morar em Oswaldo Cruz, eu falei para ela com Alzheimer, Dona Ivone, agora a senhora vai ficar azul e branca. Tu me respeita, meu filho, tu me respeita, porque ela não poderia mudar as cores. Então, essa identidade ela foi se criando. E esses bairros, cada lugar desse, se construiu uma poética diferente, né? Eu vou, para ser mais específico, eu vou me prender muito em Portela e Império nesse momento. Por quê? Porque a menina encerrou a palestra agora cantando eu vim de lá, pequenininho, isso é Morro da Serrinha, né? Se você cantar sonho meu, vai buscar quem mora longe, Serrinha. Vejam essa maravilha de cenário, é um episódio religioso. Serrinha também, Silas de Oliveira. E do outro lado, tipo Petrolina e Juazeiro, só que a distância é menos do que daqui ao Leme, né? Petrolina e Juazeiro é Oswaldo Cruz e Madureira. Do outro lado, o meu lugar, né, no caso específico, que deu vários poetas, e não é várias músicas de um compositor. São vários compositores com várias músicas. Por exemplo, o meu lugar, Oswaldo Cruz, que o Rio de Janeiro desconhece, deu Candeia, deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar, sorrir para não chorar, deu Seu Mijinha, sentimento, em meu peito eu tenho demais, o irmão do Seu Mijinha fez, quantas lágrimas eu tenho derramado. Aí pensar no Seu Chico Santana, que eu passava, estava sempre no bar dormindo sobre o punho, né, que fez, de que me serve um saco cheio de dinheiro para comprar 1 quilo de feijão. Eu admiro o velho mais sem vergonha que eu conheci na vida, que fez a chuva cai lá fora, você vai se molhar. Eu também, Seu Monarco, né, numa estrada dessa vida. Então, para a gente ter noção da riqueza desses lugares. E essas escolas de samba que hoje encantam todos esses lugares, nós, de lá de cima, né? Alguém falou aqui de descer, a gente sempre dizia quando ia para a cidade que a gente ia descer. O Rio de Janeiro é desse jeito, um subúrbio distante, quando você vinha para o centro do Rio de Janeiro, você dizia, vou descer, né? E a gente, de longe, a gente sabia qual era a escola, sem ver, sabia qual era a escola de samba que estava vindo, justamente por conta dessa herança. Até porque, eu digo isso até numa música, mas eu acho que é real, o samba, para a gente, é o sussurro das vozes ancestrais, das nossas vozes ancestrais. Então, a gente tinha dimensão exata de que escola vinha lá. Até porque cada bateria de escola de samba tocava para o orixá daquela região, né? O Império Serrano vinha com aqueles agogôs, né?
A Portela, hoje você, quando eu falo isso para especificar bem, a gente talvez na avenida, a gente só presta atenção no surdo 1 da Mangueira, né? Tum, tum, é a única escola que toca sem resposta, né? Eles lá têm um motivo deles, né? A Portela é aquela que toca a caixa, né, de uma forma diferente. Isso é o Aguerê de Oxóssi. E por que o Aguerê de Oxóssi? Oswaldo Cruz era chamada Rio das Pedras. E a igreja mais próxima da gente era a igreja de Nossa Senhora do Campinho, né? O bairro Rio das Pedras, Nossa Senhora do Campinho, a população predominante negra. A Portela é de quê? De Oxum, né? Então, na casa da vovó Martinha, que era uma africana, mãe da dona Neném do Bambuzal, a Portela foi batizada em Oxum. E a sua bateria, porque o mestre da bateria, a filha da dona Neném, a filha da dona vovó Martinha, a dona Neném, ela era também mãe de santo e ficou com a herança da casa. Ela era de Oxóssi. E o ogã dessa senhora, o seu Betinho, era o ogã de Oxóssi. E ele era o primeiro mestre de bateria da Portela. Por isso a Portela toca com Oxóssi. Então você, de longe, por onde você passasse, escutava o barulho, aquele peso, vem a Portela, vem tal escola. E isso também, gente, reflete na maneira de compor. Cada escola trazia a sua identidade, porque eu me lembro do seu Hélio Turco, da Mangueira, que ganhou vários sambas, né? Inclusive aquele de 88, que fez aquele sucesso imenso, né, sobre abolição. Ele dizia o seguinte: eu faço todas as minhas composições em cima do surdo 1 da Mangueira. É esse surdo que vai fazer com que eu faça a minha composição. Então, a partir daí, todos eles faziam as suas composições. Essas composições que hoje você... E aí, uma avaliação que a gente faz, que é muito séria. Você hoje vai num desfile de escola de samba, né? E nesse desfile de escola de samba, você ouve uma escola, ouve a segunda escola, ouve a terceira escola. A diferenciação quase não se dá. Até porque a parte plástica, que é sensacional, com a entrada do pessoal da academia, que é lindo, é o maior espetáculo da Terra. Então, a parte plástica das escolas de samba é uma coisa bela, é o maior espetáculo, mas ela ainda não consegue retratar. Por exemplo, vou citar um grande amigo e um grande carnavalesco, não por ser meu amigo, não, Leandro Vieira. Eu acho o Leandro Vieira hoje, assim, uma espécie de Joãozinho 30 dos anos modernos, né? O Leandro, por mais que goste, eu vou caguetar ele, o Leandro é portelense, mas vamos lá. Por mais que a gente ache belo o que se faz, você não consegue identificar aquela plasticidade como de um lugar. O que faz identificar esse território ainda é a música, ainda é a bateria, ainda é a forma de sambar, né? Ainda é a forma de sambar. E eu falo assim, parece aquele cara que, daquela derrota, que escola de samba não vai ser nunca mais. Não, eu tenho uma esperança. A minha esperança maior, ela se dá muito de que esse encantamento que cada escola transmite possa entrar no coração de quem está chegando. E nos cultos africanos, você, para se chegar em algum lugar tão tradicional, você tem que se iniciar. Ou se iniciar, ou então beber algo para que você possa imergir naquela situação. E a imersão no carnaval e nessas escolas de samba é perceber cada vez mais, através desse canto ancestral que passa por lá, a riqueza de cada lugar. A partir da riqueza de cada lugar, você vai se apaixonar por cada escola, e aí você vai poder ficar animado, e eu me animo meu coração palpita cada vez mais forte, quando eu ouço, ouvi cantando assim,
oh, a majestade do samba chegou, chegou. Então, quando eu ouço, Mangueira, teu cenário é uma beleza, que a natureza criou. Aí vocês vão dizer assim, o Marquinhos está puxando coisa lá de trás. Não, estou puxando coisa lá de trás, não. Se você ouvir, é que eu sou malandro, batuqueiro, cria lá do morro. Você sabe de onde vem aquela música, sabe de onde vem aquela escola e sabe o que esse pavilhão veio representar. Porque quando uma escola de samba vem para a avenida, ela traz com ela, não simplesmente como time de futebol, ela traz toda essa história, toda essa singularidade, todo esse sofrimento e alegria, até porque o samba é o dono do corpo, até o sofrimento se dá de uma forma alegre, ela traz esse pertencimento para a avenida, né? E tem uma coisa que eu acho que, porque o sambista é sempre tido, eu achei lindo, quando a menina falou, ela é uma passista e ela é acadêmica. Toda a minha formação é na rua. Aí alguém me pergunta, desde quando eu sou sambista, Marquinhos? Eu acho que desde que eu nasci. Porque essa formação, como lá na Nigéria, ela se dá no dia a dia e você vai se formando assim. E tem uma coisa muito principal nessa história todinha que eu estou falando aqui. Todo lugar que é colonizado, a primeira coisa que o colonizador faz é justamente trazer um idioma, né? É justamente trazer um idioma e, a partir dali, colonizar aquela terra e aquela gente, matando a cultura, a forma de pensar, a forma de agir e uniformizando aquilo. Por incrível que pareça, o único lugar onde o colonizado e o escravizado transformou e colocou um idioma foi no Brasil. De que forma? Se eu pegar alguém, eu tenho um parceiro, o Rogério Lessa, meu parceiro, mora aqui em Copacabana, eu gosto de escrever com ele, nascido aqui, porque a gente ganha uma forma, vamos lá, mais leve e mais quase bossa nova. Se eu fizer com o rapaz da Serrinha, ela vai se dar de uma forma diferente, ela vai se dar da forma do jongo. E assim, você vai pegar o Rio de Janeiro todinho, o seu jeito de cantar samba, o seu jeito de fazer samba, ele se dá de várias formas, e da onde você pertence. Você vai ser o retrato. O Candê já dizia, né? Samba é a verdade do povo, mas antes disso, que a arte é livre e aberta, a imagem do ser criador. E o samba é justamente isso. Ele fez com que o país inteiro, esse povo pobre, predominante negro, trouxe esse ritmo para cá, que se misturou ao carnaval, porque era tudo proibido, né? Se misturou ao carnaval que já existia, e trouxe esse ritmo, e esse ritmo se tornou, de fato, o idioma brasileiro. Porque é o seguinte, gente, meu samba eterno é doce, herança que não vai se acabar, ardente como em ferro fosse, em brasa para não se apagar. Não basta ser o rei da noite, que leve multidões ao dia, não cobrirá o açoite, nem com toda filosofia, do que nos vale um castelo na areia, a revelia das ondas do mar, num ritual que transcende e permeia. Samba é o sussurro da voz ancestral, brada ao silêncio, apelo ao bom senso para te ouvir cantar. Nada é mais propenso que um bom samba entoar. Samba, muito mais que um canto, é lascivo o encanto que paira no ar. Traz a pureza de um santo, é negro, é banto, meu Brasil a cantar. Obrigado.